um histórico desde a filantropia e da caridade até o surgimento aí dos negócios de impacto e trazendo até o contexto atual que a gente tem hoje, o panorama que a gente tem vivido e principalmente oportunidades e tendências para essa abordagem de venture philanthropy. Então, eu já compartilho aqui no chat com vocês o link do relatório e a gente vai conversar um pouco sobre ele. Antes disso, queria convidar a Carolina Soares, que é a CEO da Latin Impacto, para dar umas palavras, e aí a gente já começa no nosso estudo. Um bom evento a todos. Obrigada, Greta, obrigada. Buenas tardes, personal. Es un gusto estar con ustedes, un placer poder hacer este happy hour con ustedes. Me es que toman una cerveza, aquí son las 3 de la tarde, estamos aún con un cafecillo, pero felices de compartir con ustedes este café, poder escuchar algo que nos interesaba muchísimo cuando con Leonardo, con Celia, con Renata y con otros más que nos siguen acá, estábamos pensando en cómo crear Latin Impacto y cómo llegar de una manera más estratégica a Brasil. Y creo que este estudio es una lectura de esa mirada que queremos tener en Brasil. A Celia, a Cecilia, a João Paulo, a Leonardo, a Renata, mucho obrigado por estar con nosotros. Es un gusto contar con actores tan relevantes en el sector. A Leonardo, felicitaciones por la convocatoria que nos compartió la semana pasada en el chat de Latin Impacto. Es un gusto que ustedes sean miembros de Latin Impacto, poder contar con personas tan importantes, con redes como Andy, como lo que lidera Celia con el Lab de Brasil, con lo que está haciendo Leonardo en bonos de impacto social, esos temas que está trabajando, con Iguá, con cada uno de nuestros más de 20 miembros que están en Brasil. Y realmente lo que nos demuestra este estudio y lo que nos demuestra esta pandemia es que tenemos realidades muy complementarias, que América Latina está sufriendo no podemos volver a hacer vuelta atrás. Y este estudio y este relatorio va hacia allá, en cómo podemos generar más impacto con las acciones que trabajamos, cómo podemos unir a distintos actores, como lo estamos viendo en este relatorio, a cada uno representando un sector en particular, pero cada uno con una mirada clara de generar impacto, de generar transformaciones sociales y ambientales, que es lo que más nos demanda a cada uno de nosotros cada mañana. Así que un agradecimiento inmenso por hacer parte de la red, por permitirnos hacer conexiones, por permitirnos crecer en Brasil. Tenemos mucha ilusión, espero que entre enero y febrero, cuando regresen de carnaval, y que lo puedan celebrar en alto, porque el año pasado pasó en cero, pero que podamos estar nuevamente juntos en Sao Paulo, en Río, en otras ciudades, en Curitiba y en otras ciudades de Brasil, dando impulso a Latin Impacto. Así lo vamos a hacer ahora en 2 semanas en México, junto con Alan, María José e Itziar. Vamos a estar visitando varias ciudades en México, Monterrey, Guanajuato, Los Cabos, Ciudad de México, por supuesto, visitando y acercando a nuestros miembros. Y decirles ante todo que por favor reserven desde ya, 24 a 27 de abril, para que nos acompañen en nuestra conferencia, nuestra primera conferencia. Creo que es un espacio que cada uno de ustedes, en especial quienes vieron nacer a Latin Impacto en esa reunión, Leonardo, que estuvimos en Varsovia con varios de ustedes, que soñábamos con tener una conferencia acá en nuestra región. Va a ser por decisión de la Junta Directiva en Cartagena. Por favor, esperamos contar con ustedes. Va a ser un espacio de conexión, un espacio de intercambio de ideas. Queremos que vengan con sus bermudas, con todas las ganas de conversar, de que este café no sea a través de estas ventanitas, que este café, que esta cervecina sea uno a uno, mirándonos, discutiendo, y estamos poniendo todo el apoyo desde Latin Impacto para que sea un espacio, como lo dice su tagline, Impact Minds Standing Together. Eso es lo que necesitamos. Mentes como ustedes, personas con tanta decisión y con tantas ganas de trabajar y aportar lo mejor de ustedes para generar el impacto. Brasil es una región llena de oportunidades y aquí estamos el día de hoy para escuchar esas oportunidades, para escuchar que estamos transformando y que cada uno de ustedes nos ayude a inspirar para hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Mucho obrigado a cada uno de ustedes y le doy con esto la palabra a Alan, que nos va a compartir un poco de manera general el estudio y lo vamos a acercar y a profundizar en Brasil. Greta, a ti gracias, porque has hecho un trabajo extraordinario de hacer posible este estudio y a Alan, por supuesto. A cada uno de los panelistas nuevamente gracias y a los que nos acompañan en la tarde de hoy. Feliz cervecina, feliz café.
Gracias Carolina y Greta también por gestionar esto. Disculpen el español, voy a intentar de hablar despacio, pero muy eficiente porque quiero pues que este espacio sea más bien un espacio de conversación. Entonces con esto simplemente quería contarles un poco de dónde viene este estudio de Brasil. Esto viene de un estudio más grande que inició Latimpacto el año pasado y que fue publicado en febrero. Que tiene una visión de entender cómo está el estado de Venture Philanthropy en América Latina y también documentó 37 casos de estudios. Entonces, para eso trabajamos con 3 consultoras, analizamos la situación en 7 países, pero principalmente Brasil, México y Colombia. De ahí, digamos, identificamos 120 casos para estudiar y a través de un comité seleccionamos los 37. 10 de estos casos son de Brasil y van a poder encontrarlos en la publicación. Y luego pues está la publicación en PDF y también tenemos un sitio web donde pueden también encontrar estos casos, algunos datos estadísticos, y unos videos también. Entonces, súper invitados a conocer esta publicación si no lo conocen. Siguiente, por favor. Entonces, aquí pueden encontrar los 37 casos y en la siguiente diapositiva, por favor, resaltamos los casos que son de Brasil. Como pueden darse cuenta, vienen de distintos silos. Tenemos fundaciones, tenemos intermediarios, tenemos también fondos de inversión y eso es la parte interesante del estudio, que busca cómo la inversión o el venture philanthropy lo está abarcando distintos actores, todos obviamente con una mirada de generar un impacto y lo que priorizamos fue el impact first. También buscamos entender cómo estas organizaciones generan ese impacto a través de 3 pilares principales, que ya muchos de ustedes conocen. Es la inversión, la anterior por favor, la inversión, los 3 pilares, los cuales son gestión y medición de impacto, financiamiento a la medida y apoyo no financiero. En la siguiente diapositiva, me quería como enfocar más en el tema de financiamiento a la medida, en parte porque siento que Brasil es pionero en esto en comparación a los otros países que evaluamos y que creo que ahí es donde hay una oportunidad de Brasil liderar, enseñar y compartir con el resto del continente sobre estos distintos instrumentos que están siendo experimentados. En los 37 casos que estudiamos, todavía el gran porcentaje de instrumento financiero que se utiliza son las donaciones, pero vimos que ya interesante, ya hay una gran mayoría, un 25% que empieza a usar mecanismos híbridos, por ejemplo, Impact Link Finance o bonos de impacto social. También vimos algunos casos de capital catalítico y mezzanine finance. Entonces, vemos que ya el ecosistema, sobre todo en Brasil, empieza a estar mucho más consolidado y ya no está en una etapa incipiente. Obviamente, comparado al resto de América Latina, hay países que están en una etapa ya de consolidación, pero hay muchos otros países que apenas están como fortaleciendo sus ecosistemas. Entonces, vemos que no podemos hablar de un ecosistema de impacto de la región, sino son distintos ecosistemas que cada vez más están evolucionando y que en el corto mediano plazo empezará a trabajar ya a nivel regional. La siguiente, por favor. Entonces, como un par de ideas que vemos saliendo de este estudio y que creo que puede ser un punto de partida para la discusión es que hemos visto cómo el Venture Philanthropy está logrando particularmente 4 cosas. Por un lado, busca movilizar más capital. Todos sabemos que hay un gap muy grande entre el financiamiento que se necesita para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y que la filantropía y los recursos públicos no son suficientes y por eso necesitamos involucrar más capital privado.
Entonces, el Venture Philanthropy en ese sentido puede contribuir. Lo vemos con temas como capital catalítico, blended finance, y cómo también empieza a ser mucho más estratégico de conseguir no solo la donación, sino poder empezar a generar un ciclo donde esa donación también pueda volver al proveedor de financiamiento. Ahí en los casos de Brasil pues vemos dos ejemplos. Uno es Conexus y el otro es Dynamo como ejemplos de esto. El segundo tema es experimentar, es financiar la experimentación de soluciones. Ahí las donaciones todavía tienen un rol muy importante que jugar, obviamente porque no está buscando un retorno y puede justamente tomar mayor riesgos, o los soft loans. Un ejemplo claro de experimentación viene de la Fundación Lehman con su abordaje de Venture Builder y cómo ellos identifican brechas de soluciones en Brasil y buscan identificar soluciones existentes en otros países para replicar en Brasil, y cómo ellos financian la creación de un venture justamente buscando esa solución. El tercer pilar tiene que ver con escalar, y ahí pues hemos hablado mucho el missing middle, pero también no solo el financiamiento, sino el apoyo no financiero, cómo fortalecemos a estas organizaciones de propósito social y con algunos instrumentos financieros que son más pacientes, como el equity, pero también vemos pagos por regalías, contratos de compra y venta, entre otros. Y luego finalmente está el cómo empezamos también a mirar más allá de financiar actividades y mirar mucho más el impacto, por lo menos resultados, y cómo también el Venture Philanthropy cada vez es más rígido en la forma de invertir y pedir rendición de cuentas de ese impacto, y cómo esos instrumentos financieros se van justamente alineando más al impacto. Entonces están pues los bonos de pago por resultados, pero también vemos instrumentos como Impact Link Finance, y un caso de eso en Brasil fue Bemtevi. Ya como a modo de conclusión, próxima diapositiva, por favor. Ya como 3 puntos que creemos que hay oportunidad de mejora en Brasil, pero en el resto de la región, es cómo seguimos desafiando los paradigmas. Y a esto me refiero a cómo desafiamos el paradigma de que hay 2 billeteras, una billetera para hacer la filantropía, otra billetera para invertir, y cómo estos silos y cómo estas visiones deben empezar a consolidarse, y ahí las parcerías son importantes. Hay experimentación, tal vez creo que puede haber mucha más. A veces sentimos que las fundaciones operan todavía en una forma, a pesar de poder tomar más riesgo, siguen haciendo las cosas como venían haciéndolas 50 años. Los problemas persisten, entonces hay espacio para experimentar mucho más. Y ahí también está también el rol de los intermediarios y cómo también podemos utilizar los intermediarios para desarrollar otras soluciones, para permitir que fundaciones puedan invertir, sobre todo en países como México que no pueden. Y finalmente traemos el tema de atraer y ampliar el capital financiero y capital humano e intelectual. Ya hablé un poco de blended finance, pero también es importante tener en cuenta otros actores no tradicionales como el gobierno y cuál es su rol dentro de la inversión para el impacto y de impacto. Entonces, esos son un par de desafíos y resultados de nuestra encuesta. Nuevamente los invito a revisarla, y ya con eso pues dejo a Greta para que haga ya el Zoom a Brasil. Obrigado. Graças, Alan. Bom, a ideia agora, né, acho que tendo com base em tudo isso que o Alan trouxe, né, essa nossa descoberta com esse relatório regional e esse Zoom que a gente fez no Brasil, a ideia aqui é a gente fazer uma conversa com os nossos convidados, né, que são também nossos membros, pessoas que vêm aí de diferentes, né, com diferentes backgrounds e organizações aí com diferentes
funções e que a gente possa juntos, né, com a fala deles e com a expertise deles, apresentar alguns desses nossos achados desse relatório, né? Acho que, como bem o Alan disse, Venture Philanthropy é uma abordagem que traz aí uma série de oportunidades, né? Acho que a gente está vivendo um momento econômico, social, com uma série de desafios, e a gente entende que a gente precisa cada vez mais somar esforços, somar diferentes tipos de dinheiros, né, e de fato impulsionar aí essa transformação que a gente tanto precisa, e eu acredito muito que Venture Philanthropy é um desses caminhos, né? Claro que não é a solução de todos os problemas, mas eu acho muito que tem essa estratégia, essa abordagem, né? A gente trazendo um capital mais paciente, um capital com mais apetite ao risco, né? Acho que trazendo aí esse olhar do impact first, muito focado no impacto, pode ser sim, né, uma maneira da gente conseguir acelerar essa transformação. Então, a ideia, eu convido todos a lerem o relatório, né? Eu tenho conversado com muita gente nesse último 1 ano e meio que eu estou aqui na Latin Impacto, sinto que tenho bastante ansiedade de entender melhor esse tema de Venture Philanthropy no Brasil, né? Eu acho que é um lugar que a gente tem se colocado, então convido a todos a dar uma lida e fico à disposição também se ficarem dúvidas. Aproveito para reforçar e dizer que a Latin Impacto a gente tem feito uma série de atividades de conhecimento, né, aprofundando muito tanto nos 3 principais pilares da Venture Philanthropy, que é avaliação e medição de impacto, apoio não financeiro e o financiamento personalizado. A gente tem feito várias coisas com relação a isso, né, cursos, workshops, publicações, justamente para conseguir aterrissar essa temática e apoiar, né, principalmente os nossos membros nessa implementação. Então, sem mais delongas, né, indo ao que importa, a proposta que a gente fez aqui, né, dessa conversa com esses convidados, de explorar as principais ideias que a gente abordou nesse relatório, é fazer isso de uma forma mais dinâmica, né, de fato mais informal. A gente realmente queria poder estar junto presencialmente, então convido a todos, né, que liguem as suas câmeras para a gente também poder se olhar, sem PowerPoint, realmente ter uma conversa. Eu vou fazer uma primeira rodada aqui com eles, né, de apresentações, onde cada um deles vai trazer alguns pontos principais, e depois a gente abre um espaço para perguntas, para comentários, para a gente realmente poder interagir. Então, basicamente, vai ser um bate-bola, onde eu vou convidando cada um deles para irem abordando esses principais achados, né, que a gente encontrou nesse relatório. Então, para começar, eu vou convidar a Cecília, da ANDE, né, que é também dos nossos membros. A ANDE é uma organização internacional que vem acompanhando aí esse mundo de investimentos de impacto há muitos anos, né? A ideia é que a Cecília, vou te pedir, Cecília, para comentar um pouco, né, como você tem enxergado esse contexto internacional dos investimentos de impacto, né, principalmente desafios, né, dessa mobilização de recursos, da conexão disso com o que vem acontecendo nesse panorama aqui no Brasil, e principalmente como que você enxerga, né? A gente fala muito aqui que a Venture Philanthropy ela é quase que um complemento ao investimento de impacto, né? Ela é quase que esse passo anterior aos fundos de investimento de impacto, e eu vou pedir para a Cecília comentar um pouco sobre como você enxerga, né, essa mobilização de recursos e essa conexão da Venture Philanthropy com o investimento de impacto, tanto no Brasil quanto a nível internacional. Obrigada por ter aceitado o convite. Um prazer, Greta, obrigada, eu que agradeço. Bom, trazendo um pouquinho do contexto internacional, né, acho que tem várias pessoas que já sabem esses dados de cor, mas eu vou trazer alguns números aqui, só para a gente lembrar, né, que o tamanho do mercado de investimento de impacto global, né, foi avaliado em 715 bilhões em 2019, né, no relatório da ANDE, esse valor foi de 3,7 bilhões para a América Latina, então 0,5% aí do mercado global, né. E no Brasil, 785 milhões investidos em 2018 e 2019. Esse valor, ele mostra uma tendência de crescimento mesmo, de aquecimento da atividade, né? Ele é o dobro do relatório anterior, né? Apesar da ANDE não usar uma metodologia de tamanho de mercado, mas é o dado que a gente tem, então é um dado importante também. E se a gente, né, Greta, tanto os internacionais quanto os nacionais, ainda são os mesmos, né? Eles são muito correspondentes. Então, falta capital para projetos de maior risco, ainda faltam opções de saídas viáveis, práticas de mensuração padronizadas e também histórico de bons investimentos, né? No Brasil é a mesma coisa, né? Faltam também, tem uma reclamação de faltar negócios para serem investidos, que muitos negócios estão em estágio inicial e que falta
Então, com certeza, as estratégias de Venture Philanthropy são super essenciais para esse tipo de negócio, né? E para a gente conseguir aquecer e gerar cada vez mais negócios de impacto que dão certo, né? E aí também o relatório da Andy, ele traz uma outra lacuna, que é de investimentos menores, entre 250 mil e $1 milhão, né? Isso está também aliado aos desafios globais. E, por último, o mapa da Pipe, o terceiro mapa de negócios sociais da Pipe, né, diz que a demanda, de fato, é por investimentos de até R$500 mil, né, e que 28% procuram investimentos de até R$100 mil e 36% dos respondentes até R$500 mil. Então, de fato, tem essa lacuna que eu acho que vocês estão defendendo aí uma causa importante para ser, né, sanada. E aí eu só queria trazer mais duas tendências internacionais que eu acho relevantes, ainda mais nessa semana que a gente está agora, né? A gente está fazendo de novo, né, o relatório de investimento de impacto em conversas muito com a Aliança, a gente decidiu fazer anual, então a gente fez o ano passado e está fazendo já esse ano com os dados de 2020. Então, se tiver algum investidor de impacto aqui, que faz de investimento direto em negócios de impacto, que não tenha recebido a pesquisa, manda uma mensagem para mim, porque a gente está coletando dados, né? O ICE está financiando a pesquisa, a Fundação Boticário, o Instituto Clima e Sociedade também. E aí, o que a gente tem de duas tendências internacionais bacanas que a gente incorporou, né, como uma inovação no relatório desse ano, que vai sair em janeiro do ano que vem, uma em relação à equidade de gênero e raça. Então, pela primeira vez, a gente está perguntando para os investidores quantas lideranças de cargos de gerência para cima, quantas pessoas do conselho e quantas também lideranças das empresas investidas se identificam como homens, mulheres ou outros gêneros, e também como pretos, brancos, pardos, amarelos, indígenas ou outros. Então, pela primeira vez, a gente vai mapear conselho, lideranças e portfólio, e também se as empresas têm alguma política de equidade de gênero e raça. E aí, na questão de clima, a gente também está perguntando se há algum investimento em green techs, e se algum investidor colocar que sim, abrem-se, então, os 7 subsetores do clima que vem no mapeamento, no relatório da Onda Verde também. E aí, além disso, a gente pergunta também se os investidores estão fazendo mensuração, né, do portfólio de emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente está usando o escopo 3 e categoria 15, que mede as emissões na cadeia de valor. Existe um jeito de calcular isso, né, a mensuração de todas das suas investidas. Então, pela primeira vez, a gente está perguntando se há mensuração da pegada de carbono. Então, a gente espera que isso também comece a ficar mais comum, né, entre as pessoas, tanto a questão de equidade de gênero e raça, quanto a questão climática, e que isso estimule também mais investimentos. Agora, com a COP acontecendo, isso vai ser inevitável, acho que está sendo uma inspiração para muita gente, né? Eu vi que a Cital lançou Investidores pelo Clima, e mais um monte de outras iniciativas que estão acontecendo lá. Então, eu queria trazer um pouco do que é esse mercado internacional e nacional e que dados que a gente tem. Legal, Cecília. Super obrigada. Eu acho bem importante isso que você traz, né? Ao mesmo tempo que é um desafio que a gente enxerga de uma falta, né, de investimento para esses tickets menores, acho que também é uma grande oportunidade para a gente criar e impulsionar esses mecanismos, essas estratégias de venture philanthropy. A gente sempre fala muito aqui que é uma abordagem que funciona muito para tanto negócios quanto para organizações sem fins lucrativos, né? Acho que isso é importante deixar claro, não é uma abordagem que está olhando só para negócios de impacto, mas também para organizações sem fins lucrativos e principalmente essas organizações em estágios mais iniciais, né? Que são justamente essas organizações que precisam de um apoio financeiro e não financeiro, né, para se desenvolver e que, de fato, e esses tickets menores, né? E realmente são investimentos de mais risco, mas que também têm muito potencial, né, de inovação, de trazer novas soluções e de fortalecer esse ecossistema de organizações e dinamizar aí a nossa economia. Então, a gente enxerga, né, uma série de oportunidades e, por isso, a gente tem impulsionado tanto e feito esse chamado para os investidores e para os filântropos para terem mais risco, né? Acho que, como o Alan bem trouxe, a gente enxerga uma oportunidade, sim, de poder usar mais e poder experimentar mais e usar esse capital catalítico para fomentar essas soluções. Dando continuidade aqui na conversa, eu queria convidar a Célia Cruz, do ICE,
uma grande dinamizadora aí, né, do nosso ecossistema. Acho que o ICE tem um papel fundamental no quão desenvolvido está, né, o nosso ecossistema. Acho que tudo o que o ICE vem fazendo nos últimos anos é realmente incrível. Acho que olhando com um olhar de fato ecossistêmico, né, de mobilizar poder público, de mobilizar diversos setores, né, empresariais, financeiros. Então, acho que olhando aí de como a gente fomenta esse ecossistema, e eu queria te convidar, Célia, para comentar um pouco, né? Acho que a Cecília trouxe esse olhar mais internacional e para a gente começar a aterrissar aqui no Brasil, né? Como que você tem enxergado, né? Você que vem acompanhando esse ecossistema já há tanto tempo, até mesmo antes do nascimento dos negócios de impacto, como você tem enxergado esse desenvolvimento desse ecossistema, né? Acho que no Brasil, de fato, é um ecossistema que tem crescido muito, né? Ainda tem muito que crescer, mas acho que já se desenvolveu muito. Eu também tenho acompanhado isso há um bom tempo. Que tipo de oportunidades você enxerga para a Venture Philanthropy, principalmente focando nas famílias, né, de alto poder aquisitivo, e nas empresas, né, que são também públicos que vocês têm trabalhado no ICE e criado aí uma série de instâncias, de oportunidades para essas colaborações acontecerem. Te agradeço muito por estar aqui e seja bem-vinda. Obrigada, Greta, obrigada a toda a equipe aí da Latimpacto, né? Acho que vocês vêm completar esse ecossistema que estava aqui nascente, né? E acho que trazendo novas ferramentas, então super obrigada. E é muito gostoso porque tem tantas caras aqui que foram num impacto muito colaborativo. Acho que esse ecossistema se constituiu de uma forma muito colaborativa, um olhar muito sistêmico. Então, acho que eu fico super contente de ver tantas caras aqui de coisas que eu vou falar, mas que eu não me aproprio, né? Eu acho que foi co-construído com muita gente que está aqui, né? Acho que eu dividi um pouquinho a minha fala, um pouquinho para quem está chegando, ver um pouco o salto que o ecossistema deu e essa celebração desse ecossistema, e depois olhar um pouquinho esses perfis que a Greta falou, como que estão crescendo nesse ecossistema. Então, bem rapidinho, pus aqui também o cronômetro aqui para falar rápido, tá? Mas acho que primeiro, assim, para nós, eu entrei nesse ecossistema em 2012, a gente em 2014 lança a Força Tarefa, que agora chama Aliança, e logo em 2015 a gente lança as recomendações para o Brasil para a gente monitorar ano a ano. E acho que as primeiras recomendações, elas nascem muito por perfil de ator, né? As de 2020, 2025, elas já nascem com um olhar mais sistêmico. Então, eu vou olhar, primeiro bloco é um pouco desses atores e o salto que a gente deu 2015, 2021, né? E eu acho que quando a gente lança as recomendações lá, e vários de vocês aqui na sala desenhando com a gente essas recomendações, tinham 3 fundos de impacto, e a entrada nesses fundos, né, era a partir de R$1 milhão, ou seja, não era para nós, pobres mortais, nessa sala, né? Eram para poucos e seletos. O João ali deu uma risada, o João Pacífico, mas ele fala com essa turma. Mas a gente estava ali falando, puxa, eu estou mobilizando essas famílias de alta renda, tinham 3 fundos, eram muito poucos, tal. E hoje, muita celebração, vou aqui falar, porque eu estou vendo a Citaui, né? Mas, assim, muitos outros produtos de impacto. Acho que a última, a Aliança tem a vitrine de investimentos em negócio de impacto, tem hoje 28 produtos lá. E a partir de R$50, né, você pode fazer o investimento de impacto. Então, nesse Continuous of Capital, que a Latimpacto fala, também tem o lado de tipos de pessoas que podem colocar o seu investimento, de pessoas de média renda até alta e altíssima renda. Tá? Então, acho que esse cenário mudou. Eu acho que um outro ponto muito bacana é que a gente, no começo, a gente olhava assim, tinham 3 aceleradoras e incubadoras de impacto, né? Artemisia Tamauri aqui, Quintessa, estava chegando em Unos, a Choca olhando para esse lugar, e hoje, só no programa que a gente tem com o Sebrae Amprotec, o ICE Sebrae Amprotec, que agora chama Elos de Impacto, foram mais de 80 aceleradoras e incubadoras que passaram por um programa para trazer um portfólio de impacto. Então, isso é uma mudança.
Uma outra mudança grande desse ecossistema brasileiro foi na academia, que o Gabriel está aqui na sala também. Então, na época, a gente falava GV, INSPER, o GV, USP e INSPER. Depois começou no Rio de Janeiro, só nesse programa hoje, né, que a gente já sabe, e aí o Alan tem também conversado com esses professores da Academia Brasileira, né? São mais de 178 professores universitários, de 53 universidades, e a gente podendo passar em algumas dessas escolas de um professor, né, ralando para falar na docência, pesquisa e extensão, para começar a falar com escolas, de ter mais professores, a gente começar a pensar escolas mais engajadas nessa agenda. Então, é muito rico a gente ver essa mudança. Eu vi que tem advogados aqui na sala também. A gente mal falava com advogados, né? Era tipo... E hoje, por exemplo, só o grupo do Sistema B, dos advogados B, já tem uma agenda que a gente até apoiou de mapear quais são essas agendas que os advogados podem apoiar os negócios de impacto. Então, ali, usando a metodologia de Venture Philanthropy, que não é só dinheiro, mas muito conhecimento, né, de apoiar esses negócios com pro bono. Ixi, acabou meu tempo. Então, acho que isso aqui é um pouco desse salto aí de cenário. Ela já falou do governo, a gente mal chegava em Brasília, não conseguia falar com ninguém. Hoje temos uma estratégia nacional e que está sendo replicada pela Simpacto para estados e municípios. Vou dar um salto mínimo, que é, na questão de dois atores aí, que a Greta, ela falou três, né? Mas eu vou falar das fundações. Eu acho que a gente viu um salto, e daí vi a Márcia aqui, viu o William também da CIA, a gente fez aquele trabalho, né, de fundações experimentarem instrumentos financeiros de impacto. Então, no começo foram 20, depois tiveram outras 20. Então, e o GIF, André ainda estava com aquele chapéu, era a nossa conselheira na aliança, né? E o GIF, acho que foi um dos grandes atores de conseguir sair de uma organização para uma rede, olhar para essa agenda. Hoje, no censo, eles monitoram as fundações que olham para essa agenda, eram 23%, mas dasquelas que não investiam, não colocavam, não estavam experimentando outros instrumentos financeiros, muitas fundações falaram que esse é um ponto de atenção. E famílias, né, a Greta falou, é um dos focos do ICE, já que essas famílias de alta renda, hoje a gente tem 62 associados, que tem seu chapéu, hora de filantropia, hora de suas grandes empresas, hora de investimento. A gente já fez algumas jornadas com essas famílias de co-investirem em negócios, e só para dar um exemplo, uma dessas famílias, depois de investir R$100 mil, hoje lança um fundo de 70 milhões, mas você tem várias famílias fazendo investimento de impacto. Elas também, a gente criou uma jornada portfólio, que a gente começou olhando para essas famílias moverem seus portfólios acima de R$10 milhões para ESG impacto. A gente tirou esse número, porque a gente viu famílias querendo mover um percentual que era muito maior do que os 10 milhões, e a gente está fazendo uma jornada de Venture Philanthropy. Em todas essas, a gente está trabalhando com a Empatix, e na de Venture Philanthropy a gente está com a Quintessa. E é muito bom ver essas famílias com esses diferentes chapéus, filantropia, suas grandes empresas e também investimento de impacto. E eu pauso aqui. Greta, de volta a você. Obrigada, Célia. É muito bom ver, né, como de fato a gente tem conseguido. Às vezes a gente fica aqui com essa sensação de que a coisa não está andando, mas de fato, te ouvindo falar, acho que tem muitos avanços, né? Desde 2012, mais ou menos, acho que a gente tem avançado muito e de fato, eu acho que tem ainda muitas oportunidades. Só para dizer, o FIMP, que essa iniciativa que a Célia comentou, é um dos casos que a gente sistematizou, né? Depois vocês vão encontrar lá no relatório os 10 casos do Brasil, e eles passam, de fato, por esses diferentes atores que a Célia foi trazendo, né? Acho que tanto com um olhar de family office, com um olhar de fundações, empresas, academia, né? Acho que tem vários atores aí envolvidos. Acho que quando a gente fala de Venture Philanthropy, a gente está falando, sim, de conectar esses diferentes atores, esses diferentes apetites a risco, né, e tipos de capital, e principalmente acho que é importante deixar claro que também o que a gente não está falando que um é melhor que o outro, né, que
só fazer doação é ruim ou investimento com retorno, é justamente entender que esses tipos de capital eles são complementares, né, e que, de fato, cada um deles tem um papel aí fundamental na evolução desse ecossistema. Queria também trazer um zoom para o olhar filantrópico, né, e para isso eu convido a Renata, que é a diretora do Instituto Iguá. Então, aí também a gente tem se acompanhado muito nessa jornada, né? O Iguá está trabalhando num fundo de Venture Philanthropy, um dos primeiros fundos, se não o primeiro fundo de Venture Philanthropy do Brasil. Tenho conversado muito com a Renata, né? Acompanhado aí os diversos desafios que ela tem enfrentado, mas também as diversas oportunidades, né, que isso tem para a filantropia, né, assumir esse papel, e tanto olhando para organizações, né, para negócios de impacto com retorno, mas também para organizações sem fins lucrativos. Queria te convidar para fazer, né, comentar um pouco como que você tem visto, né, de fato, desse último, não sei exatamente, uns 2 anos já, né, que você está na liderança do Instituto Iguá, talvez um pouco mais, as oportunidades, né, para a filantropia atuar nessa agenda. Bom, Greta, obrigada. Greta, Carolina, obrigada a todos pelo convite, boa tarde. Bom, vamos tentar fazer 2 anos em 5 minutos, mas primeiro uma grande satisfação ver esse grupo cada vez crescendo, né, e cada vez mais gente de fato discutindo e praticando, né, o que a gente vem aí trazendo do conceito de Venture Philanthropy. Tentando aqui resumir um pouco, né, eu vou tentar trazer um pouquinho da experiência prática que a gente tem vivido, mas, né, agrupando em grandes temáticas de desafios que eu acho que não são só nossas, mas de todos os outros atores que vêm trabalhando também com Venture Philanthropy. Eu acho que um primeiro desafio, né, que a gente vem enfrentando muito aqui pelo IPU, acho que para quem não conhece, o IPU é Pool Water and Sanitation Venture Philanthropy, é um fundo que o Instituto Iguá criou em parceria com a Climate Ventures e agora está trazendo uma série de outros parceiros, né, a gente já tem conosco o Instituto Humanize, o Arapiaú, a Wix e diversos outros atores aí investindo conosco, e é um fundo que tem o objetivo de desenvolver, apoiar negócios de impacto e organizações sociais que estejam desenvolvendo soluções ligadas ao ODS 6, né, a água e a saneamento, com os objetivos aí de possibilitar acesso à universalização do saneamento, melhorar a qualidade da água, enfim, todos os enormes desafios ligados a essa temática. A gente vem encontrando um desafio em relação muito a perfil de investidores. Eu acho que, por mais que a gente discuta, e esse grupo, felizmente, vem crescendo, né, a gente ainda encontra os investidores muito se encaixando em caixinhas, né? Então, às vezes, a gente vai conversar com um investidor tradicional de filantropia e ele fala para a gente, poxa, eu quero garantir impacto, retorno para mim tanto faz, ou daí eu vou no minuto seguinte conversar com um investidor que busca retorno, ele fala, bom, que legal, o fundo é incrível, mas o teu fundo está baseado no modelo de doação, se ele me permitisse um retorno, ainda que fosse com alto risco, né, enfim, eu investia, mas o teu fundo está pressupondo um modelo de doação, então, nesse momento, não é para mim. Então, a gente ainda está encontrando, né, como é que a gente faz para aumentar o número dos investidores de filantropia, né, que entendem que esse modelo pode garantir uma otimização do impacto, uma multiplicação do impacto e uma perpetuidade, né, através de apoiar soluções de negócios de impacto que, por si só, se encontrarem um modelo sustentável e escalarem por si só, já tem um modelo que anda por conta própria, ao mesmo tempo em que a gente também encontra a dificuldade de convencer um investidor tradicional de mercado financeiro de que ele também precisa fomentar esse ecossistema para que ele tenha negócios para investir, porque o problema é que ele reclama que não tem onde investir, mas ele não entende que tem que ser feito um trabalho de base para que esses negócios que têm potencial, mas que ainda não estão no ponto certo, né, de receber investimento, possam se consolidar e avançar. Então, acho que quem entende esse conceito, né, muitos estão aqui nesse grupo, a gente quer que esse grupo cada vez mais aumente, mas eu acho que é um modelo aí que é um desafio que a gente vem avançando. Acho que outros
pontos que eu queria trazer também, né, já falei um pouquinho, né, como que esse modelo do Venture Philanthropy traz oportunidades para a filantropia, né? Eu acho que o principal ponto é como é que a gente usa um recurso que tradicionalmente na filantropia seria um recurso a fundo perdido para apoiar uma organização que garantiria um impacto, né, através da sua aplicação. Como é que a gente faz esse dinheiro gerar 4 vezes esse impacto, né, com o mesmo dinheiro? E como é que a gente faz com que esse dinheiro, então, possa garantir a perpetuidade desses impactos e essa otimização? Como é que a gente tem um desafio enorme aí pela frente nos impactos socioambientais no Brasil. Então, como é que a gente garante que esse dinheiro seja usado da melhor forma possível? Eu brinco, daí eu falo, eu sou economista de formação, daí vem meu lado economista na veia e sempre busca como é que a gente pode, né, ter o recurso e garantir o melhor e máximo uso dele. Eu acho que uma outra experiência que a gente está tendo no Fundo IPU aqui, que eu acho que vale compartilhar sem me estender muito, é que a gente criou no Fundo IPU um fundo que é voltado para a causa, e daí, nesse sentido, a gente vem buscando atores diversos que juntos possam criar um impacto coletivo. Isso é uma virada de chave um pouquinho diferente também, traz uma série de desafios, porque muitas vezes a gente tem que sair da agenda e dos objetivos individuais de cada organização e pactuar um objetivo coletivo do grupo, que é ligado para a causa. Então, a gente não está olhando as agendas individuais naquele momento, a gente está olhando a agenda da causa, o que a agenda da causa pede, né? Mas isso é muito interessante também, porque isso a gente não conseguiria fazer sozinho. Uma organização correria muito risco para fazer isso sozinha. Agora, juntas, a gente consegue diluir esse risco entre os vários atores e, sim, fomentar o ecossistema ligado a essa temática. E acho que, por fim, e não menos importante, mas eu acho que esse modelo do Venture Philanthropy, esse modelo da gente trazer diversos atores com perfis diferentes, né, de investimento e tudo mais, faz com que a gente consiga também possibilitar um capital, e acho que a filantropia tem um papel nisso também, que assuma determinado risco que muitas vezes é necessário para a gente atrair outro tanto volume de capital para destravar aquele impacto naquela causa, né? Então, acho que aí os modelos, vários exemplos que a gente tem visto de modelos com blended finance, enfim, então acho que a filantropia tem um papel super importante, né, que por si só ela não vai resolver sozinha, então que a gente precisa fazer o bom uso e o uso complementar dos capitais combinados e integrados aí para possibilitar esse máximo de impacto. Então, acho que sem me estender muito, tentei trazer aqui alguns grandes pontos para reflexão. Acho que a gente está avançando, né? Sim, a gente sente ainda diversas dores aí na prática para a gente conseguir materializar a ideia, mas acho que estamos conseguindo avançar e isso está cada vez mais claro para todo mundo, o benefício que esses modelos podem trazer para o impacto e para a gente avançar aí na agenda dos ODS no Brasil e fora. Obrigada, Rê. Acho que realmente você trouxe pontos super importantes, né? E é muito do que a gente vem tentado trabalhar aqui, né? Me dá a sensação que a gente está numa fase ainda de awareness, de conscientização, das pessoas entenderem esses modelos, né? A gente mesmo aqui na Latin Impact tem feito uma série de eventos, de encontros, de conversas bilaterais, acho que aí, né, pedrinha por pedrinha, tentando contribuir para esse ecossistema. Acho que ainda a gente está numa fase de aprendizagem, mas, né, como você bem traz, existe uma série de oportunidades para todos esses diferentes atores, né, desde a filantropia até os investidores tradicionais. E para isso queria convidar, né, o João, também amigo querido já de tanto tempo. Isso é bom, né? Acho que, por um lado, é super legal estar aqui nessa sala com pessoas, né, na nossa microbolha aqui de amigos de tanto tempo. Ao mesmo tempo, né, a gente está sempre se perguntando como é que a gente extrapola essas bolhas e traz cada vez mais novos, mas bom estar aqui nesse espaço de confiança, né, de conversa mais íntima. Acho que o João é uma pessoa que tem, né, dialogado aí com esses mundos, né, há um tempo. Num primeiro momento dava até a sensação, né, João, estava sozinho nessa. Acho que, de fato, a ideia era te ouvir, né, como você tem enxergado. Acho que de tudo isso que a Renata traz, né, acho que tanto desse certo medo da filantropia de apostar nessa abordagem, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente fala
dos investidores tradicionais, que são os que têm, de fato, dinheiro de verdade, né? Como é que a gente faz para atrair esse capital mais tradicional, né? E trazer esse dinheiro para essa mesa do impacto para a gente conseguir resolver esses tantos problemas. Como que você enxerga, né? Eu acho que a gente está falando muito de alavancagem, de blended finance, mecanismos híbridos, inovação, blá, 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 mas eu ainda sinto que, principalmente quando a gente fala desses atores do mercado financeiro, né, como bem a Renata falou lá atrás, quando eu falo que é um fundo que eles têm que doar, né, e para a gente fazer esse fundo filantrópico rotativo, aí já não querem, porque querem um retorno, né, antes do impacto ainda por cima, né, depois do impacto ainda. Como que você vê isso? Porque, ao mesmo tempo, a gente precisa, né, superar esse desafio para chegar nesse lugar. Como que você vê o apetite desses atores, né, principalmente os de mercado financeiro, para entrarem de uma vez nessa agenda? Né? A gente tem ouvido falar muito de ESG, a gente tem, né, visto aí a pressão dos investidores internacionais, né, com relação ao Brasil, quando a gente fala das causas ambientais, por exemplo, com relação ao desmatamento, né? Acho que tem uma série de investidores, principalmente internacionais, que já viraram essa chavinha, né? A gente tem o exemplo do BlackRock, que já sinalizou toda essa história do impacto. Como que você enxerga? Você acabou de chegar da COP, né? Não sei se tem novidades aí para contar para a gente, mas como que você tem visto, né? Você que, de fato, tem o pé no mercado financeiro, mas muito também focado no impacto, como que você enxerga? Como é que a gente mobiliza esse pessoal de uma vez? Legal, Greta. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Tem uma notícia super legal, que eu não sei se vocês viram, mas vale compartilhar, que não tem exatamente a ver com a gente, mas tem, que eu vi agora há pouco que o estado de São Paulo, pela primeira vez, não teve nenhuma morte nas últimas 24 horas por Covid. Então, acho que é uma ótima notícia, né? Assim, uau, sonhamos com esse dia, né? Espero que fiquem mais dias, muito mais dias, mas é legal trazer essa boa notícia para todo mundo aqui, o estado todo de São Paulo, né? Então, acho que não que seja mais importante do que qualquer estado do Brasil, mas tem um monte de gente que mora em São Paulo, espero que todos os estados do Brasil tenham, enfim, que isso acabe logo. Então, eu estava pensando, né, tinha pensado uma coisa, mas aí agora, até com a sua pergunta, vou compartilhar um pouco de experiência, que acho que é legal, né, falar na prática, mais até do que na teoria. Três operações, tá, que a gente fez. Uma está até no relatório, que foi a debênture que a gente fez para Vivenda. Então, ficou bastante conhecida, na nossa microbolha, né, muita gente conheceu essa debênture de impacto, e lá foi muito legal, porque lá foi um blended finance, em que veio esse capital filantrópico para entrar na tranche subordinada, que foi uma tranche de 40%, foi muito grande até, e foi um case super legal, porque a gente conseguiu misturar, no blended, você mistura dinheiros diferentes numa mesma operação, que estão dispostos a correr riscos diferentes e rentabilidades não necessariamente proporcionais aos riscos que estão tomando. Então, nesse caso, foi muito legal, porque foi uma operação que até mostrou um pouco mais o que é um blended finance, e deu muito certo esses 40% e realmente de pessoas, mas muito engajadas, que toparam entrar nessa parte subordinada. Então, esse foi um tipo de operação. Aí tem uma outra operação muito legal que a gente fez, que a gente até nem anunciou ainda, porque liquidou agora, a gente está, acho que hoje, anunciando, fechando na CVM e tal, mas eu já antecipo aqui para vocês, que a gente captou 14 milhões e meio para, é um projeto super legal, para fazer um prédio de locação acessível. Tá? Então vai construir um prédio, é maravilhoso esse projeto, maravilhoso. Também estamos trabalhando há anos nesse negócio. E aí, quando a gente estruturou a operação, quando a gente começou a falar com os bancos, com os privates dos bancos, aí os bancos que falam de ESG, falamos com sócios de ESG dos bancos, tal, com toda essa turma da Faria Lima, tal, teoricamente super engajada, impacto em ESG, tal, a gente foi falar com eles, e aí basicamente a preocupação deles eram duas: quanto eles iam ganhar de FII, e a segunda, que a taxa. Essa taxa está baixa. O projeto é maravilhoso, mas qual é o meu FII e como está a taxa? Essa foi a preocupação deles. Aí, quando a gente achou outro tipo de investidor, para nossa surpresa, os investidores falaram: olha, adorei o projeto, mas essa taxa está alta. Baixa 2% na taxa. Essa é a real. Então, e aí aí nessa operação, assim, como queríamos demonstrar. Quando a Faria Lima, lógico que eu estou generalizando, tem gente muito bacana lá, tá? Mas eu estou generalizando porque é a cabeça.
A Faria Lima usa ESG como forma de marketing, como modinha. Estava conversando com um amigo aqui de dentro, aqui, eu não quero queimar ninguém, qualquer coisa ele fala depois. Mas a Faria Lima, ela usa isso aqui como modinha, assim, tipo, então eu vejo isso aqui. A gente fez uma operação com um banco outro dia, um cara, e eu nem considerei essa operação ESG, eu não considero, mas beleza, se você forçar um pouco, dá, tal, tinha uma opinião lá. Aí o banco, um dos maiores do Brasil, fez um anúncio de página inteira falando assim, o Barari Barará, o nome do próprio banco, o banco fez um anúncio falando que ele mesmo inovou em ESG, então ele fez um anúncio de autoelogio, sem citar as empresas que estavam envolvidas. Mas no ESG, o G é governança, é transparência, é ética. Você tem que falar quem está envolvido. Aí eu cheguei para esse banco, falei, o banco X, não é X, tá? Eu tenho muita restrição com X, mas não é o X, é outro. O banco Y é o seguinte, ESG, você tem que ser... A gente trabalha em rede, gente. Não adianta você fazer um anúncio se autoelogiando, falando que você inovou. Não é inovar fazendo isso aqui. Tipo, fala o impacto que você causou na operação, fala quem participou da operação, fala o que está, qual é o resultado disso, né? Então, eu falei, esse negócio é meio antigo, assim, beleza, normalmente você quer pagar um anúncio inteiro de autoelogio, é legal, tal, a gente até respeita, mas no ESG não é assim, amigo. Ah, não, obrigado, tal. Enfim, então, a turminha aqui da Faria Lima ainda está alguns passos atrás em termos de consciência. Espero que isso mude, tá? Espero muito que isso mude. Exatamente, um SG Washing, não, tenho certeza absoluta que é isso. Eu acabei de mostrar por um exemplo, mas eu tenho N outros que é isso. Eles gostam muito de cacarejar. Cacarejam pra caramba. Toda hora, pô, se dá para cacarejar alguma coisa que mal você fez, você faz, anuncia, paga o que for para mostrar que você está mega engajado. Mas não, a prática não é essa. Minha experiência com a turminha aqui da Faria Lima, tá? Tem muitas restrições com todos e todas. E aí tem uma outra operação, eu não sei se era para falar assim, mas eu estou falando real, tá, gritar. Então, mas eu falo para a Gaia, não para o Latin Impact, obviamente, deixar bem claro isso, tá? E a terceira, que acho que vale compartilhar, que a gente fez uma operação recente, que foi muito bacana, que foi com 7 cooperativas ligadas ao MST. E foi um case super legal, porque não tinha nenhum banco envolvido, não tinha ninguém vendendo operação, não tinha ninguém. Enfim, deu um trabalho cavalar montar esse negócio, mas a gente teve 5 mil pessoas que quiseram investir, né? No final, 1.500 investiram, foram 17 milhões e meio. 1.500 conseguiram investir, 3.500 não conseguiram investir. Uma rentabilidade de 5,5% ao ano. Óbvio que, pô, essas pessoas todas que quiseram investir, grande parte delas não trabalham na Faria Lima, né? Um cara da Exame me ligou e falou, os caras perderam dinheiro investindo. Não, eu falei, ninguém perdeu dinheiro, ele está rendendo a operação, está rendendo, o cara vai ganhar dinheiro, mas ele está olhando o impacto também, né? E tem pessoas que são assim, né? Mas o cara da Exame não entendeu. Daí ele fez até uma reportagem que eu não gostei, porque ele não entendeu também o conceito de, poxa, aqui o impacto primeiro, mas ninguém vai perder dinheiro. Beleza, se o cara que prefere comprar uma debênture da Petrobras, ele compra, mas assim, eu prefiro não. Meu dinheiro eu coloco no CRA do MST. Acho que eu estou ajudando socialmente, ambientalmente, enfim, várias coisas. Então, eu acho que a gente está andando como sociedade, precisa andar mais rápido, e eu acho que vai acelerar. Espero que seja por aqueles 3 Cs, né? Coerência, consciência ou constrangimento. Tem uma turma que vai ser mais por constrangimento para a gente conseguir mudar, os amiguinhos aqui da Faria Lima. Outros a gente vai tentando trazer para a consciência para fazer parte aqui do Latin Impact e a gente causar um impacto maior. Obrigado, gente. Super prazer aqui. Obrigado, João. É bem isso mesmo, né? Eu acho que a gente precisa por todos os lados ir cercando e, de fato, acelerar essa transformação. E eu acho que a gente tem feito também aqui, né? Uma série de conversas. Latin Impact é uma rede multissetorial e a gente tem esse propósito, né, de mobilizar esses diferentes atores, entendendo que são complementares, né? Você colocar numa mesma mesa um filântropo, uma empresa, um mercado financeiro, um advogado, está aqui a Gildo Matos Filho também, nosso membro, enfim, né? Acho que diversas organizações é justamente uma maneira da gente somar esses esforços, né, e esses conhecimentos para acelerar essa transformação. Mas, de fato, a gente ainda está aqui na nossa bolinha, né? Então, acho que a nossa missão é aqui extrapolar essas bolhas e chegar, mas eu acredito muito que a gente vai chegar. E para fechar esse papo, queria convidar
o Léo da Cital, e que também, né, acho que um dos grandes pioneiros dessa agenda aqui no Brasil, vem aí também como Cital, e eles têm realizado uma série de inovações, né, desse mundo de investimento de impacto, acho que também trabalhando aí com uma série de projetos, né, com esse olhar mais do investimento mais democrático, né, assim como o João trouxe também sobre essa iniciativa do MST. E para fechar, Léo, como é que a gente, acho que no primeiro lugar, né, o que você sente? Acho que tem essa dificuldade que a gente está falando aqui, né, de mobilizar mais capital, né, daqueles dados que a gente trouxe ali no começo, que a Cecília trouxe, né, desse gap de capital, uma necessidade aí de mobilizar tickets menores. Por outro lado, a gente tem os investidores, né, investidores de impacto, trazendo que falta pipeline, que os negócios não estão preparados. Como que você enxerga isso, né? Esse ovo ou a galinha? O que falta? São os negócios preparados para acessar investimento ou os recursos, de fato, para fomentarem esse ecossistema? Eu tenho aqui uma hipótese de resposta. E como que você vê, né, pensando nisso tudo que a gente está falando, né? Como é que a gente faz para avançar? O que a gente tem que melhorar, né? Acho que como o Alan trouxe, o Brasil é um país que tem inovado, né? Acho que está à frente aí com relação aos outros países da América Latina em certos temas, mas a gente aqui está o tempo inteiro também, né, se questionando como ecossistema, o que a gente melhora. Qual é a tua visão sobre isso, né? De como é que também, quais são os pontos que a gente precisa para avançar, e depois do Léo a gente abre, já preparem as suas perguntas, os seus comentários, depois do Léo a gente abre para uma conversa aqui mais ampla sobre todos esses temas. Maravilha, obrigado pelo convite. Eu adoro encontrar todos os amigos aí à distância. Então, como você falou, estamos em casa aqui. Eu vou fazer uma coisa que eu sou razoavelmente conhecido por, né? Eu vou falar bem direto. E eu acho que são três pedaços de conversa diferentes. Primeiro, sobre o próprio Venture Philanthropy e o começo da apresentação de vocês, eu acho que tem uma coisa, e eu falo isso em toda a reunião, que o Venture Philanthropy é diferente de outras abordagens, que é a lógica de se centrar nas necessidades do outro. Se você está financiando um projeto, você está olhando com o seu recorte. Eu consigo fazer isso, esse projeto me interessa, tem a ver com uma estratégia, maravilha, financiando seja com doação ou seja com investimento. Tá? Então, mas se você está financiando uma causa, uma organização inteira, é bem diferente. Isso te obriga a sair da sua zona de conforto e pensar o que o outro precisa. E se ele precisa 10 coisas, eu posso prover 2, maravilha, eu provejo essas 2, mas eu também procuro outros aliados para dar as 8. Tá? E tem o framework bonito, né? O Venture Philanthropy tem 3 pilares, tudo isso é verdade. Mas o grande diferencial está aí, e eu acho que a gente faz a gente perde uma oportunidade importante de subir a barra, de se provocar como ecossistema, como mini bolha aqui, nós mesmos, né? Nós entre nós aqui, se a gente deixar isso de lado. Corre o risco da gente ter uma série de transações boas, interessantes, belas, e não ter um conceito, uma estrutura, uma robustez do ecossistema de Venture Philanthropy desenvolvido, porque a gente está focando no projeto e não na organização. E aí, reforçar uma fala que você fez, Greta, que é muito fácil a gente falar, não, ainda 50% é doação, mas já tem 25% de empréstimo. Isso faz parecer que investimento de impacto, que é outro risco da gente se confundir aqui, é melhor do que doação, né? E não é diferente, é outra ferramenta com outros objetivos, com outras restrições, com outras liberdades. Então, eu tenho muito cuidado, eu pessoalmente, né, a gente toma muito cuidado de como é que a gente descreve essas coisas para implicitamente não dar a aparecer uma coisa que a gente não acredita. Então, eu sei que a Latipacto não acredita nisso, mas aí a gente tem que cuidar do vocabulário. E aí, começando a responder a sua provocação, né? Esse lado de tem dinheiro, mas não tem projeto, mas não tem dinheiro, me faz pensar numa analogia que, assim, tem 2 pessoas, uma de cada lado de um rio, né? Então, você tem que construir a ponte, que é o que os intermediários, dinamizadores fazem, mas as pessoas têm que querer se encontrar.
E quem tem dinheiro, especialmente quem tem muito dinheiro, né? Eu vou brincar aqui, os amigos do João, né, que estão na Faria Lima, ele está acostumado a ficar do lado dele, da margem, e esperar que os outros venham até ele. E normalmente é ele, não é ela, né? É isso mesmo. E a gente não vai fazer algo diferente, a gente não vai chegar num lugar diferente fazendo a mesma coisa. Então, a gente, e eu falo como Leonardo também, tem que estar disposto a um pouco de inconveniência, tem que estar disposto a fazer diferente, tem que estar disposto a sair da caixinha para chegar num lugar diferente, né? Então, a plataforma de empréstimo coletivo, que acho que todo mundo aqui conhece, depois a Luísa põe no link aí, ela exige, primeiro, ela faz uma coisa super bacana, que é dar oportunidade para, como a Célia falou, né, gente que nem a gente, investir a partir de R$10, né? Mas ela exige que pessoas que têm mais dinheiro e que estão acostumadas a fazer investimentos de 50 mil, 100 mil, etc., façam um cadastro extra, né? Recebam alguns e-mails, esperem uma senha, coisa que investidor qualificado, investidor profissional, não quer. Ele delegou isso para alguém e não quer, em geral, não está acostumado a fazer isso, não está disposto, isso não faz parte do seu dia a dia. Então, a gente precisa dos dois tipos de capital. O do varejo, né, que é do 10, 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, 2.500 reais, né? A média desse investidor é entre 1.500 e 2.500 reais por investimento, porque isso traz para a gente o que a gente está querendo fazer aqui, que é uma mudança de consciência, e a gente precisa do dinheiro do atacado, né? 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, porque isso traz o volume que a gente precisa para fazer mais e mais operações, e a gente, então, ter essa maquininha de democratizar investimento de impacto, e eu uso investimento de impacto porque não é venture philanthropy, a gente não faz tudo que eu acho que está na definição de venture philanthropy, democratizar investimento de impacto e ela funcionar. Então, a gente precisa desses dois grupos aí. Então, tem negócio? Tem negócio. Tem negócio no volume que eu quero, no risco que eu quero, que não dê trabalho para eu fazer? Não. Mas eu, pessoalmente, Léo, não é minha missão criar isso para você, né? Minha missão é ajudar a transformar o mundo, e isso exige que todo mundo se transforme pelo menos um pouco. Acho que deu meus 5 minutos aí. Obrigada, Léo, exatamente. Foi proposital, sim, te deixar por último, porque eu sabia que você ia fazer essa fala. E eu acho que é justamente isso, né? E acho que, dado tudo que a gente ouviu aqui, de fato, tem uma grande oportunidade, né? Acho que o Fábio comentou aqui, como é que a gente faz para acelerar? Realmente, eu também não tenho essa resposta. A gente tem tentado aqui, né, de diversas maneiras, involucrar mais atores. Eu sinto que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem, sim, que extrapolar essa bolha. Eu acho que as nossas próximas conversas poderiam ter mais gente de fora, né? Acho que a gente convencer tudo isso, mas é algo que é uma oportunidade que a gente enxerga, né? Nessa abordagem de venture philanthropy, de criar espaço tanto para diversos atores, né? Com diferentes tipos de capital, e principalmente também conseguindo apoiar essas organizações de uma maneira mais holística, né? Acho que, de fato, conseguindo esse equilíbrio, que as organizações consigam esse equilíbrio em gerar o impacto que elas se propõem, mas também serem mais resilientes, né? Então, da gente ter organizações aí mais fortalecidas e que, de fato, consigam superar aí esse vale da morte, né? Então, por isso, essa necessidade desses tickets menores. Eu teria várias coisas para ficar falando aqui, mas também não quero ficar falando sozinha. A gente tem um grupo super legal aqui de pessoas. Eu queria abrir para perguntas, comentários, se puderem, né, abrir os microfones, e para a gente também fazer essa conversa. Eu não queria ficar lendo aqui. Já são 6h10 para a gente pensar aqui, fechar em breve. Quem começa? Ninguém? Tem nenhum? Bom. Eu gostaria de falar um pouco, porque eu sou nova aqui no grupo, agradeço demais por vocês terem aceitado, né, minha entrada. Eu trabalho com empreendedorismo feminino em Minas Gerais, estou em BH. Eu gostaria de deixar meu site para vocês, para uma provável parceria. A gente está humildemente montando um fundo que não é um fundo, na verdade, é um fundo de reserva. E eu não sei, não conheço ninguém praticamente aqui no grupo, mas eu gostaria de contar com a parceria de vocês. Até Legal, mesmo Flávia. formação, tá? A gente tem um grupo de
de voluntariados, todos da área jurídica, que estão em São Paulo, viu, João? Falou em São Paulo, eu tenho vários contatos de pessoas que estão em São Paulo e nos ajudando nesse sentido. Então, assim, eu acho que a colaboração ela é bem-vinda, né? E eu também estou aqui à disposição para colaborar com todos e todas. Legal, Flávia, bem-vinda esse grupo, compartilha com a gente, sim, o teu site, a gente fica à disposição também para conversar. Você quer fazer uma pergunta, Ivan? É isso? Eu não entendi. Você colocou aqui o seu nome? Sim, fiz uma inscrição aqui, se Boa. posso. Tudo bem, Ivan? Bem-vindo, claro. Joia. Tudo bem, Greta? Primeiramente, mais uma vez, aí, parabéns pelo relatório, pela toda a atividade que vocês estão fazendo e pela mesa muito profícua aqui que a gente está escutando por aqui. Eu queria fazer uma pergunta, e aí quem se sentir estimulado para falar, fiquem à vontade e tal. Eu já venho falando um pouco isso também com vocês um pouco na paralela e tal, mas eu queria saber de vocês, a gente está falando aqui um pouco nisso, né, de inconveniência, um pouco constrangimento, essa questão da Faria Lima, onde que está o dinheiro e tal, e essa questão das nossas bolhas e tal. Então, escutando um pouco isso, eu fiquei pensando assim, né, e estou olhando aqui também o próprio relatório e tal, será que a narrativa, será que a forma de a gente furar essas bolhas também não seria para outro caminho que não somente o caminho do capital? O que eu estou falando? É óbvio que aqui a gente está falando precisamos de recursos para fomentar investimentos de impacto, mas eu sinto falta um pouco nessa articulação, e eu queria a opinião de vocês, de organizações sociais, de movimentos sociais. O próprio João falou do MST. Será que para encantar também esse atacado, esse varejo, a gente não precisaria se apropriar também de outros tipos de coalizão, de outros tipos de partidos políticos? Será que a gente não teria que também movimentar um pouco, praticar a governança nesse sentido também e assumir, devido ao país que a gente está vivendo hoje e às instabilidades políticas que a gente está vendo hoje, será que também não faz falta esse movimento também para a gente, que não seja só o movimento do capital? Queria só colocar um pouco isso em discussão. Eu não entendi exatamente, Zumaldi, mas fique à vontade os outros para responder, mas... Eu queria saber se, em vez de a gente assumir como fundação, instituto, fundos, gestoras, se não falta a narrativa, se não falta a gente falar mais de política e falar também a gente mais de movimentos sociais, chamar um pouco como está se chamando o MST e tal. Será que não falta isso nesse tipo de coalizão, nesse tipo de relatório, nesse tipo de... Não falta chamar um pouco mais a base para a gente furar a bolha de outro jeito que não seja só o capital? Ivan, Leonardo aqui. Eu sempre falo isso nas minhas lives, né? Que, então a gente fala, porque na tal a gente, né, até pelo nome Finanças do Bem, trabalha basicamente com capital, né? Faz acompanhamento, assistência técnica, tudo isso. Mas tá óbvio, patente, evidente que só isso não basta, né? Como você está falando, tem que ter, as pessoas têm que não só comprar melhor, investir melhor, mas tem que votar melhor, né? Tem que parar de jogar lixo na rua, tem que ser um cidadão melhor, né? Eu, pessoalmente, não sei como fazer esse engajamento ou essa polinização cruzada, né? Eu sou meio limitado, então eu coloco tudo em caixinhas. Então, essa é a caixinha do capital, trabalhamos assim, essa é a caixinha da política, trabalhamos assim, né? Então, eu acho que com certeza tem mais caixinhas que tem que estar envolvidas. O que talvez eu não consiga responder para você é legal, como é que a gente pega essas duas caixinhas e vira elas dentro de uma terceira caixinha? Isso, de fato, eu não sei. Talvez você aí até tenha mais sugestões para a gente. A minha experiência trabalhando com o MST no mercado financeiro foi que, e aí eu falo até por escritórios de advocacia e por todo mundo, há um desejo de não se aprofundar no que é. Então, assim, tive recusas de escritórios super parceiros da Gaia, não trabalho com o MST. Por quê? Porque é uma organização política. Mas você não quer conhecer? Não. Então tá bom, né? Mas vamos conhecer, vai ouvir, não tem nenhuma obrigação. Só vai ouvir, vai ver o que quer. Porque, então eu senti
um preconceito muito grande, né? Então, as pessoas elas não sabem o que é MST, não sabem. Não sabem o que é o MTST, não sabem. A bolha é uma bolha muito grande ainda, mas eu acho que a gente tem que falar. O que foi muito legal dessa operação é que a gente fez uma operação pela instrução CVM 400, que numa emissão de mercado de capitais é a mais rígida que tem. Então, depois que deu certo, a galera falou, poxa, as cooperativas ligadas ao MST, elas passaram no nível mais rígido de governança possível. Eu não posso falar mal. Se eu defendo o livre mercado, eu não posso falar mal, porque os caras passaram nisso. Eu vou falar mal, só pode para mim? Só pode quem não? Não. Então, isso foi legal. Mas eu acho que a gente tem que aproximar esses movimentos. Eu concordo, eu acho que a gente tem que aproximar esses movimentos, tem que falar disso, tem que falar de política pública, porque senão ficar só falando na bolha, senão as pessoas continuam falando preocupadas com o Ibovespa e esquecem que tem 20 milhões de pessoas que passam fome hoje, né? Que tem mais de 50% da população brasileira que está em situação de segurança alimentar, só que a preocupação é a Bovespa, não é paciência, ele que lute, né? Então, acho que sim, a gente tem que unir isso aqui e tentar trazer mais, não sei se é possível, empatia para essa galera. Acho que, complementando aqui, tem uma coisa que eu sempre me coloco para discussão, e sempre coloco, né, para voltar às origens, para a gente se questionar se a gente está resolvendo o problema do beneficiário ou do investidor. Né? Acho que isso é um ponto que está muito alinhado com o conceito do Venture Philanthropy, e muitas vezes, quando a gente vai ver, a gente está buscando resolver o problema, a necessidade do investidor, porque eu preciso investir naquela área, não sei o que, e daí a gente esquece que a gente está trabalhando por uma causa, por uma temática e por um beneficiário, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante e que daí, eu acho que, consequentemente, traz a necessidade de uma diversidade para a discussão da temática. Lógico que eu acho que tem fóruns para isso, né? Acho que tem momento que a gente está discutindo capital que talvez não faça sentido ter tanta a diversidade, mas sim, né, quem está mais ligado ao perfil de investidor. Mas eu acho que esse é um ponto fundamental até para sempre se questionar o que a gente está fazendo e garantir que a gente está indo no propósito que a gente se propõe, né? Pode ir, Célia. Eu ia só acrescentar que, assim, eu acho que esse grupo, muitos dessas pessoas que estão aqui na sala, Ivan, têm trabalhado, eu vou tomar o cuidado para não usar a expressão movimentos, mas têm trabalhado com muitas redes, né? Então, dentro do próprio ICE, a gente tem tentado sair do lugar de conversar com um ator para ir conversar com eles. Essa semana, então, estava mandando e-mail, vou falar agora a bolha, digamos, grandes empresas. Então, mandei e-mail, estava vendo aqui, para o Ethos, para o Pacto Global, para o IBGC, CBEDS, para discutir como é que esse campo está também contribuindo com práticas de ESG dessas grandes empresas. Tal. Do outro lado, vou dizer mais no movimento de ONGs que eu venho, então a gente levou discussões para o Fundo Elas, para o Fundo de Direitos Humanos, então a gente, o Baobá, desculpa, não direitos humanos, o Baobá com a Selma, então a gente levou para a BCR, então, e todos, não todos, mas muitos têm conexões muito políticas. Eu lembrei, na última eleição, acho que o Marcel foi um dos que atuou também para levar para alguns partidos políticos entenderem esse conceito, entenderem aí o impacto, entender como que isso poderia entrar na proposta desses partidos. Então, eu acho que a gente, vou falar aqui assim, com muita delicadeza e humildade, a gente tentou quebrar algumas dessas bolhas de diálogos, né? Acho que tem inúmeros movimentos que a gente poderia pensar de uma forma mais estratégica. No nosso caso, agora a gente mapeou as redes que trabalham com empreendedorismo que a gente quer conversar, as redes que trabalham com grandes empresas que a gente quer levar essa agenda. Então, acho que a gente poderia também pensar em ano pré-eleição, se a gente poderia conversar com alguns desses movimentos e pensar como é que a gente pauta também candidatos, mas de fato com uma narrativa muito estruturada, né, que a gente demorou anos para chegar no governo, porque a gente não tinha uma narrativa muito clara de qual que era o papel do governo com compras, com regulação, com fomento. Então, acho que a gente precisa também, cada vez mais, e acho que o Marcel tinha um papel muito bom nisso, de articular essa narrativa para que
partidos políticos pudessem entender o que a gente agregava para a sua pauta para a próxima, naquela época, para a eleição, né? Acho que a Marina foi uma das que trouxe isso muito forte, né? Obrigada, Célia. Eu vou pular aqui para a pergunta da Isabel, que queria fazer um comentário, e a gente, infelizmente, já está encaminhando para o fim. Assim, eu ouvindo assim, o João falando, eu fico até assim, porque a gente tem olhado, João, muito esse processo todo do MST. Eu sou de uma empresa de celulose, no extremo sul da Bahia, a gente tem uma relação muito, muito próxima com a MST, tem uma parceria muito produtiva com a MST, e vou te confessar que essa operação que a MST fez deu uma sacudida na empresa, que a própria empresa olhou e falou assim, opa, mas o MST está conseguindo articular esse acesso a esses recursos e tudo. Então, assim, hoje mesmo a própria empresa já começou a olhar de uma forma diferente. A gente já vem avançando em algumas conversas com o pessoal da Cital e tudo, não conseguimos avançar o quanto queríamos, mas a gente tem trabalhado muito fortemente para essa construção, tanto das redes, quanto da articulação de parcerias, quanto de acesso a recursos, né, sejam eles de diferentes fontes. E a gente também está, nesse momento, revendo a nossa estrutura de investimento social. E aí, né, considerando o que o Léo traz aí, realmente, a gente está numa região de muita, muita pobreza. Então, essa transição da filantropia para o investimento social não pode ser assim, de repente, a coisa muda completamente. A gente ainda tem muito trabalho para fazer antes de realmente a gente abandonar, se é que um dia a gente vai abandonar a filantropia, especialmente, né, numa região onde você tem muito indígena, que tem toda uma questão, né, de defesa, de legislação e tal. Mas o que eu tenho percebido muito, e aí o MST é um grande referencial para a gente agora, João, é as empresas começando a olhar para a articulação, para a aproximação com diferentes capitais, para olhar o capital como uma estratégia não só de resposta ao território, mas de uma série de fatores que também inclui a própria filantropia, a necessidade de realmente atuar e dar respostas mais emergenciais. Então, eu, pelo menos no meu quadrado aqui, né, na Veracel, eu já estou começando a ver esse movimento acontecendo. De uma forma inicial, eu estou trabalhando para acelerar esses processos todos internamente, mas o que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje é de saber que a gente está seguindo, né, no caminho que está todo mundo falando aqui. Então, assim, agradecer muito pela participação, eu acho que temos muito para caminhar nesse processo todo, mas já tem empresas que estão com essa orientação, já tem gente caminhando nessa praia, e aí a gente está fazendo esse movimento de baixo para cima, né, compartilhando isso com a própria Suzano, que é a nossa mãe, e dizendo, ó, é aqui que a gente está avançando, é por aqui que a gente está indo, o que você acha disso? A gente está aproveitando para compartilhar com as demais empresas do nosso círculo, mas também com os atores do território, muito mais fazendo um convite. Vamos junto com a gente nesse processo, a gente quer desenvolver esse território, a gente quer fazer coisa legal, mas a gente tem total consciência de que sozinhos a gente não consegue fazer. Então, a gente está nesse processo agora de construção de alianças e dizendo, me ajuda que eu te ajudo, porque todos juntos precisamos ajudar esse território. Eu só queria dar essa contribuição, Greta. Obrigada. Obrigada, Isabel. Que ótimo contar com você aqui. E, de fato, eu só queria fazer um comentário, assim, de maneira nenhuma, e acho que isso é bem importante ficar claro, né? A gente falou muito de capital, de investimento, de modelos, né? Acho que tudo isso é legal e eu acho que faz sentido, acho que é importante criar essas novas abordagens e estratégias para, de fato, mobilizar mais capital, mas de maneira nenhuma a gente acredita que, né, como você trouxe, a transição da filantropia para o investimento, eu não acredito nisso de maneira nenhuma, né? Acho que a filantropia ela tem um papel fundamental, vai continuar tendo, tem uma série de organizações de base que precisam de doação e vão continuar precisando. Acho que a gente, né, não preciso falar aqui do contexto que a gente está vivendo, todo mundo sabe. Então, acho que o que a gente traz, né, acho que é como que esses capitais, esses atores se complementam, né? A filantropia e a doação tem um lugar ali guardado que é dela e que precisa acontecer enquanto a gente estiver vivendo a situação que a gente está vivendo, a gente só acredita que podem existir, né, que existem outros modelos para a gente, de fato, conseguir alavancar outros capitais, e, de fato, acho que isso que você traz, e toda essa história do MST,
acho que são vários exemplos que vão trazendo, né, como é que a gente aos poucos vai conseguindo furar essas bolhas, como você bem disse, atuar em colaboração, em coalizões. Acho que isso é uma das coisas que a gente encontra nesse relatório. A própria Célia falou, acho que tem uma série de coalizões acontecendo, né, esses grupos, esse somar forças, a gente de fato, e é o que a gente tem visto aqui como Latin Impact também, né, por ser uma rede multissetorial, é claro que a gente está falando de uma rede multissetorial de investidores, de provedores de capital, portanto a gente não está falando de um lugar onde também entram as organizações sociais, né, acho que seria algo grande demais, mas de fato a gente, né, tem tentado aí conectar diferentes setores. Eu vou convidar a Raíssa para fazer uma última intervenção e aí a gente infelizmente fecha, mas acho que fica aí também um gostinho de quero mais, que espero que em breve a gente possa continuar essa conversa presencialmente. Oi, obrigada, Greta. Na verdade, eu queria até trazer uma reflexão por conta da fala do Leonardo e do João Paulo sobre esse gap entre o ecossistema de impacto e o mercado financeiro, né? E as pessoas que, de fato, teriam que investir nesses projetos. E eu fico me perguntando onde que está o maior gap, né? Porque quando você olha para o comportamento da sociedade, existe aí um fluxo simplificado entre, desde que chega a informação, né, gera uma consciência ambiental, uma consciência social, que muda algumas atitudes da sociedade e que aí, a longo prazo, consolida numa mudança de comportamento. E aí, quando você olha para esse gap entre uma atitude e o comportamento consolidado, eu entendo que, para conseguir suprir esse gap, existem ferramentas e projetos, iniciativas de impacto que hoje já existem, que conseguem direcionar e influenciar a mitigação desse gap. Só que quando você olha para o primeiro gap, que é o de receber a informação e gerar a consciência, é um gap que ele precisa muito mais de um estudo, e aí de economia comportamental, enfim, de, sei lá, neurociência, para entender como que transformar uma informação em uma consciência, de forma a mudar o comportamento. E isso eu acho muito complexo e eu escuto pouco no ecossistema de impacto, né? Como que a gente muda o comportamento de uma pessoa e cria essa consciência de impacto, essa consciência social? Porque, no final, as pessoas do mercado financeiro são pessoas como nós que migraram para um outro setor. Então, assim, são pessoas que têm uma cultura consolidada, que têm vieses, que têm hábitos. Então, eu acho que essa questão de como mudar o comportamento, ela é muito importante nesse ecossistema. E eu escuto pouco sobre isso. Eu queria entender um pouco o que vocês acham. Vou começar aqui, Raíssa. Estava lendo até esses dias aquele livro O Nível, que é bem legal, fala sobre desigualdade. E muitas vezes a pessoa de um extrato social, quanto maior a desigualdade, ela não consegue se enxergar em outras pessoas. Então, olha as declarações do Paulo Guedes. Ele não considera que uma pessoa pobre é uma pessoa, ou é uma pessoa como ele. Tanto é que, poxa, até a empregada chegou a viajar para a Disney. Você ficou sabendo que teve o filho de um porteiro que ele fez faculdade. E isso ele fala assim, né? Então, para ele não consegue se enxergar. Assim como você olha as pessoas, você olha, somos todos seres humanos, independente de quanto dinheiro as pessoas têm na conta corrente. Muita gente não olha isso, porque, enfim, e como mudar? Né? Como mudar para essas pessoas criarem essa empatia maior? Eu acho que é trazer um pouco mais de experiência para elas. Então, uma coisa é me falarem que o MST é legal. Outra coisa é quando eu fui visitar o MST. E isso não tem preço. Porque daí você vai lá, você vê, você sente o cheiro, você fala com as pessoas, você sente e tal. Então, você sair da zona de conforto, você sair desse lugarzinho e ir para lá, ou vai entregar comida para pessoas em situação de rua, vai conhecer, vai conversar com essas pessoas, né? Então, eu acho que talvez através da experiência você consiga desenvolver um pouco mais a compaixão nessas pessoas. Mas o problema é que na bolha delas, todas pensam igual e repetem o mesmo mantra, né? Então, elas ficam repetindo aquela coisa lá, aquela coisa meio emburrecida até, e que falta muita empatia, muita, não enxergam, né, essa desigualdade e tal. Eu recebo muito ataque nas redes sociais pelas coisas que eu falo, bastante, e dos mais ignorantes possíveis, assim, e de pessoas também do mercado financeiro. Eu vou assinar embaixo, vou assinar embaixo o que o João falou, porque o meu histórico mais ou menos esse. Eu trabalhava na McKinsey antes
e né, não é mercado financeiro, mas eu diria mais para lá do que para cá, né? E foi esse conhecimento em primeira mão do outro mundo, aliás, propiciado pela Célia, que está aqui, que abriu os olhos e permitiu enxergar e me aproximar e ter empatia, etc, etc, e querer ajudar e querer, na verdade, mudar, né, minha trajetória profissional nessa direção. Então, não tenho... Eu assino com o relator aqui. Acho que esse é o caminho. Eu acho que tem uma coisa, quando eu conheci o João lá atrás, nem lembro quando, né, quando eu estava no Sistema B, e a gente começando a falar disso, e eu né, fazia esse mesmo papel que eu estou fazendo aqui agora na Latin Impact, eu fiz isso por bastante tempo no começo do Sistema B, ninguém acreditava nisso, as pessoas olhavam e falavam, empresa B, Sistema B, o que é isso? Vocês são hippies, sabe? Era uma coisa que tinha, eu ouvia cada coisa de falar... né, as pessoas muito vendo isso como algo muito distante, e hoje a gente vê um movimento que cresceu muito, né? E acho que as empresas cada vez mais têm olhado aí para a sua função social. Eu acredito muito que todos os atores das empresas têm a sua função social ambiental, então eu acho que é um caminho, né? E de fato a gente tem muito, o caminho ainda é longo, mas acho que a gente aqui como esses embaixadores de todas essas temáticas, um dia a gente chega lá. Bom, gente, eu queria finalizar, agradecer por todos que estão aqui, segunda-feira, já quase 7 horas, a gente tem uma audiência super boa aqui, para a gente foi super rica essa conversa, a gente vai mandar para todo mundo, tanto a gravação desse disponível no webinar. Estão me pedindo aqui para falar dos nossos próximos eventos que a gente compartilha aqui, a gente tem trabalhado com alguns encontros temáticos aqui na Latin Impact. Um deles a gente está trabalhando o tema de migrações, que vai ser, cadê a data? Dia 25 de novembro, e o outro também sobre mercados voluntários de carbono no dia 1º de dezembro. A gente também vou compartilhar aqui a nossa agenda no nosso site, né? Vocês encontram todos os eventos, aqui as nossas redes sociais. Aproveito para contar, né, a Latin Impact, a gente nasceu oficialmente esse ano abrindo a rede para membros, a gente hoje conta com um pouco mais de 100 membros, como a Carolina tinha falado, a gente não tem Instagram, a gente tem essas que estão aqui. Convido a todos que ainda não conhecem a acontecerem, também fico super à disposição para conversar com quem quiser aprofundar. Acho que a gente conseguiu aqui trazer uma pincelada, né, em diversos conceitos, temas, abordagens, né, financeiro, não financeiro, acho que tem várias coisas, e é o que a gente tem explorado aqui na Latin Impact em diversas instâncias, né, em cursos, em workshops, em publicações. Então, convido todos aí a conhecerem, né, e a se aproximarem. Também é importante dizer, acho que de muitas coisas que foram faladas aqui, foram sistematizadas, a gente tem vários casos, né, que foram sistematizados como o Alan trouxe, a gente vai sistematizar mais casos, né? Então a gente está o tempo inteiro buscando aí essas inovações, esses nossos diferentes modos operandi aí de cada um desses tipos de investimento, para justamente compartilhar esse conhecimento e inspirar, né? Acho que tem uma fase aí também de mostrar para diversos atores as diversas possibilidades que existem, e são várias, né? Acho que Venture Philanthropy é falar de diversas formas de fazer, não necessariamente uma, entender que elas são complementares. Agradeço muito mais uma vez e até a próxima. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente muito em breve. Felicitaciones, Greta. Gracias.